Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores e no vídeo de hoje, imagina aqueles filmes de tubarão do sci-fi com um mega orçamento. Afinal, Mega Tubarão 2 vale o ingresso? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações que toda semana sai pelo menos um vídeo novo no canal sobre algum assunto, sobre algum tema, né? Esse inclusive vai ser o segundo da semana. E procura a gente lá nas redes sociais, tudo Dois Faladores. Facinho de nos achar, e estamos também no Faixa Pop com a coluna Fala Aí, tá? Vamos falar então sobre Mega Tubarão 2, que é a continuação, olha só que brilhante, de Mega Tubarão, em que você tem então o James Statham fazendo o Jonas, que nesse caso aqui continua trabalhando para uma organização que está pesquisando os oceanos, está pesquisando a vida nos oceanos para protegê-la. Organização essa que foi assumida pelo parente, pelo cunhado dele, na verdade. E aí a gente já tem a primeira questão aqui, nem todo mundo do primeiro filme retorna para esse, a gente vai ter alguns atores retornando, alguns personagens retornando, mas vamos ter uma leva de novos personagens. E você tem então nesse momento uma ameaça de criaturas pré-históricas, porque houve um acidente na barreira climática que separava o mundo dessas criaturas com o nosso mundo através dos oceanos. E é basicamente isso a história do filme, e se você está esperando alguma coisa também mais elaborada do roteiro desse filme, não é para você essa produção. Inclusive, a produção se perde quando tenta elaborar melhor o seu roteiro, tá? Não quero dizer com isso que seja um roteiro mal feito, não é isso. Pro tipo de filme que inclusive o roteiro é bem amarradinho, ele evita deixar pontas soltas, ele tenta explicar o que está acontecendo, ele coloca algumas informações lá no início do filme para que depois algumas coisas possam acontecer no terço final. Na verdade, na metade e no terço final, de uma maneira que não te deixe perdido. Então, as informações são colocadas ali, existe uma explicação, mas obviamente não é uma explicação tão elaborada assim, né? Chega ao momento de você ter um personagem lá que tem algumas situações em que ele fala: não, depois do que aconteceu no primeiro eu resolvi me preparar, então eu tenho aqui o que eu vou precisar para poder resolver as questões, e é essa a justificativa. Para o filme funciona, não é das mais elaboradas e serve, tá? Agora, o filme ele diverte. O filme, se você for assistir sabendo que está esperando um filme em que o Jason Statham vai lutar contra tubarões gigantes contra megalodontes, o filme vai te divertir, o filme vai te distrair. As cenas de ação são bem feitas, algumas questões dos efeitos especiais talvez pudessem ser um pouco melhor. Alguns colegas na cabine perceberam umas coisinhas que eu particularmente não percebi, mas o filme entrega o que se propõe a entregar. O roteiro ele tenta ser um pouco mais elaborado, como eu já comentei, e tem alguns motivos para isso. Primeiro, é aquela coisa até meio clichê já dos cinemas, o próprio Pânico brinca com isso. O segundo, a continuação tem que ser maior, tem que ser mais impactante, tem que ter mais consequências, tem que ter mais ação, mais explosão, e aí aparentemente colocar 3 tubarões e mais algumas criaturas não foi suficiente. Então eles tentaram ampliar a importância do roteiro aqui, ampliar as coisas que vão acontecer no filme, dar mais acontecimentos que o filme realmente precisava, e aí isso vai fazer com que para alguns a primeira metade do filme fique arrastada. Não foi o que aconteceu comigo, apesar de eu perceber que o filme estava demorando um pouco para engrenar, mas eu não senti necessariamente que ele ficou arrastado. Eu senti que o filme no início ele não estava sendo tanto o que eu imaginei que fosse ser. E aí eu preciso fazer um parêntese. O que eu imaginei que fosse ser? Uma galhofada total, igual foi o primeiro. E esse filme, no início dele, ele acaba se levando um pouco mais a sério do que precisava se levar. Eu não acho essa parte ruim. Algumas pessoas que assistiram o filme na cabine não gostaram, falaram que era um filme de ficção científica ruim. Eu nem vou para esse lado,
que eu não consegui nem encarar ele tanto como ficção científica, apesar dele beber, né, em algumas fontes de ficção ali no início, quando eles estão andando no oceano, por exemplo. Mas o filme, de certa maneira, não traz tantas surpresas assim. Você vai ter um vilão, pois é, vamos ter um vilão. Apesar do que esses filmes sempre tem uma figura ou outra que precisa ser o contraponto ali, né, que vai ajudar a causar os problemas. Então você vai ter um vilão nesse filme, uma quadrilha, melhor dizendo, que vai ser surpresa ele conseguir sobreviver a algumas situações ali, tá? Fora isso, você tem algumas cenas de luta e aí precisamos falar sobre isso. Um dos problemas do primeiro filme, né, se você é fã do Jason Statham, é que por motivos óbvios, no primeiro filme você não tem o Jason Statham lutando. E quem acompanha o filme do Jason Statham, quem gosta do Jason Statham, quer ver ele caindo no braço com alguém. E não, obviamente não tem como ele cair no braço com um tubarão gigante, apesar que no primeiro ele dá um soco em dado momento no tubarão. Então, nesse segundo filme, colocaram ali uma quadrilha, colocaram um grupo de mercenários, colocaram uns vilões ali que serviram para causar o mote do filme, né, o roteiro do filme em si, mas que também pudessem servir como momentos de briga para o Jason Statham mostrar o seu talento, o Jason Statham poder cair na pancadaria. E vou te dizer que nem são tantos momentos assim, tá? Mas eles colocaram... você tem uma cena no filme, né, que começa, que é basicamente a cena do trailer, que se passa milhões de anos atrás, e aí você já corta para os dias de hoje o Jason Statham caindo na pancadaria com uma galera ali, porque ele, dentro dessa companhia que ele tá, ele faz missões também invadindo embarcações que estão poluindo o meio ambiente, tá? Inclusive isso vai servir de justificativa para algumas coisas que vão acontecer ao longo do filme. Mas você tem também o ator oriental, Jun Ying, o nome, ou Wing Ju, desculpa se eu falei errado, que é um ator mais ligado ao hemisfério oriental, ao mundo do Oriente, vamos dizer assim, às produções asiáticas, que já foi algo que eles fizeram no primeiro também. Então, esse filme ele vai acenar o tempo todo, não apenas com o cinema hollywoodiano, não apenas com o cinema ocidental, mas também com o cinema oriental, onde é possível que ele faça muito dinheiro. Eu não acho que Mega Tubarão vai ter uma grande bilheteria aqui no Brasil, não acho que ele vai ter uma grande bilheteria nos Estados Unidos, posso estar muito enganado, mas não acho, até porque a gente ainda está muito perto de Oppenheimer e principalmente de Barbie. Mas eu acho que no Oriente esse filme pode acabar fazendo mais dinheiro, pode acabar fazendo mais sucesso. E você ter a presença desse personagem oriental, não só ele, mas a atriz, a personagem Mirim, que é a filha, né, da cientista que aparece no primeiro filme, e enteada do Jason Statham no caso desse filme, mas a presença deles atrai esse público, e principalmente o ator tem um papel muito importante dentro do filme. Ele tem cenas importantes, cenas de ação, importantes dentro do filme. O papel dele é importante dentro do filme. Ele tem os seus momentos de heroísmo dentro do filme. Então é um aceno muito grande pro cinema oriental, pro cinema asiático. A garota que faz a atriz... A atriz que faz a garota, teve até um colega na cabine que falou que ela era um anticoncepcional ambulante. Não por causa da atuação em si, mas por causa da personagem. Assim, talvez seja o personagem mais chato do filme. Não estou dizendo que é o pior personagem, porque existem alguns personagens bem complicadinhos ali na produção, devido ao que eu já falei, esse excesso, né, de coisas que o filme tentou colocar que o roteiro tentou colocar no filme. Mas a personagem da criança em si é aquela criança pseudo-inteligente, que o filme tenta vender como uma criança muito esperta, muito inteligente, mas que não é. O filme não deixa tão claro assim que ela é esse gênio todo, e que toma decisões muito complicadas ao longo do filme, né? Assim, ela cria situações em que o Jason Statham, ou Thomas, né, o personagem do Statham, precisa resolver situações para salvá-la
só porque ela não fez o que foi pedido. Em dado momento do filme, o personagem fala pra ela, né? Eu não posso salvar todo mundo se eu tiver que me preocupar com você. Ele literalmente fala isso. E o que a garota faz? Desobedece ele. Então, é um personagemzinho muito complicado, que me incomodou bastante, mas eu já estou saturado desses personagens mirins em que a criança não pode ser só uma criança normal. Ela tem que ser um super gênio, ou uma criança brilhante, ou uma criança idiota. Deixa ser só uma criança, entendeu? Não precisa ser uma criança com complexo de Salvador, por exemplo. Isso acabou me incomodando um pouco do filme. Eu acho que o filme cria tensões interessantes em alguns momentos, algumas expectativas do que vai acontecer, do que não vai acontecer. E enquanto eu estava assistindo o filme, eu lembrei sobre o que a Ana Cláudia falou no vídeo que nós temos aqui do primeiro Mega Tubarão, né? Que ela fala, eu não lembro se eu cheguei a concordar com ela ou não no vídeo, mas ela comenta que um dos grandes problemas do filme do Mega Tubarão é porque você não consegue ter tanto suspense assim. Afinal, é um bicho gigantesco, então não tem como não ver que ele está vindo. E esse filme entende isso. Esse filme abraça isso. Então esse filme, ele já mostra o Mega Tubarão, ele já mostra o Megalodonte, os Megalodontes, né? Ele mostra já que eles estão ali, eles não aparecem na criação do suspense, eles aparecem na criação da ação, do perigo imediato que é a presença deles e da destruição que eles vão causar. Então acho que isso, o filme funciona muito bem. Está longe de ser um filme perfeito, eu sei que eu fico indo e voltando, né, nos pontos positivos e negativos. Está longe de ser um filme perfeito, tem ali vários clichês, inclusive o clichê do personagem negro, que é o alívio cômico na maior parte das vezes, e aí é metido também a sabichão, mas é o alívio cômico. Mas ele funciona porque se propõe, né? É um exemplo clássico do que a gente conversa aqui nos nossos vídeos. Você tem que saber qual é o filme que você está assistindo, ao que o filme se propõe. Você não pode esperar do filme aquilo que ele não quer te dar, aquilo que ele não se propõe a te dar. Então, se você está pensando, né, se você está procurando um filme de ação com animais gigantes, com criaturas gigantes e cena de tiro e pancadaria, esse filme vai te agradar. Se você está procurando um filme mais elaborado, um filme mais cabeça, um filme que vai debater a causa dos tubarões e a causa do meio ambiente na atual conjuntura econômica do planeta, não é o filme para você, claramente. Tá? Agora, de novo, é um filme que tenta se respeitar dentro da mitologia que ele criou. É muito forte usar a expressão de que o Mega Tubarão, né, o filme Mega Tubarão, o primeiro e o segundo filme, criaram uma mitologia. Mas dentro disso ele tenta se respeitar. Então, a grande questão que fica é se vale o ingresso ou não. Acho que vale se você estiver querendo se distrair, se você estiver querendo procurar alguma coisa para aliviar, mas é um ingresso e acabou também. Não precisa comprar pipoca, não precisa comprar refrigerante, não precisa nem comprar uma balinha, né? Não precisa nem comprar nada disso. Você talvez vai até sentir necessidade de se distrair, mexendo no papel da bala no início do filme, que para alguns pode ser meio arrastado, mas quando o filme chega no terço final ali, ele finalmente faz o que se espera dele, ele faz o que ele deveria ser o filme todo, e aí ele com certeza vai agradar. Tem algumas cenas de galhofa emblemáticas nesse filme, algumas situações muito emblemáticas que vão ficar na memória da galera, seja para o aspecto positivo, seja para o aspecto negativo. É isso. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Espero ter estimulado a sua curiosidade em relação ao filme. Clica aqui nos comentários se você vai assistir, se você não vai assistir, se você já assistiu, o que você achou. Procura a gente em todas as redes sociais com Dois Faladores e lá no Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Valeu, até a próxima. Meu Deus! Jonas?
temos companhia. É o maior mega-tubarão que eu já vi. É o maior que a humanidade já viu. É o predador alfa. Volta todo mundo pra estação! A gente consegue! Não para!